de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Crédito inicial. Este livro foi produzido na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, mediante a autorização da editora, sem fins comerciais. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro, Sambódromo, Bloco C, Manaus, Amazonas. CEP 690400000. Telefone 0923622089. E-mail braille@cultura.am.gov.br. Nota importante: esta obra foi preparada para ser lida, exclusivamente, por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal, e o infrator arcará com as responsabilidades. Livro falado. Livro para ouvir a qualquer hora em qualquer lugar. Pensando em você. A Biblioteca Braille do Estado do Amazonas produz inúmeros livros. Aproveite seu tempo adquirindo cultura e entretenimento. Livro falado, um novo conceito de leitura para você. Nome do livro: João Leda, Sua Vida e Sua Obra, facsimilado. Autor: João Crisóstomo de Oliveira. Coleção Documentos da Amazônia. Editora: Edições Governo do Estado. Descrição da capa: a capa é dividida ao meio por uma faixa preta. A parte superior é de fundo roxo. No topo da capa está a logo da coleção Documentos da Amazônia, em caixa alta na cor branca. Logo abaixo, centralizado, em 2 níveis, está o título: João Leda,
Sua vida e sua obra. Em letra maiúscula, na cor branca, em seguida, também centralizado, está o nome do autor. João Crisóstomo de Oliveira, em letra maiúscula, na cor branca, na faixa preta, centralizado, em letra minúscula, na cor branca está escrito, FAC, similado, número 64. Abaixo, em segundo plano tem a gravura de uma comunidade ribeirinha, e em primeiro plano está a fotografia de uma família em uma canoa, vindo por um rio, um casal de adultos e um casal de crianças. A fotografia tem um contorno preto. No rodapé da capa, está a logo da editora, Edições Governo do Estado, em letra maiúscula, na cor branca. Fim da descrição da capa. Dados internacionais de catalogação na publicação. Abre parênteses, Câmara Brasileira do Livro, fecha parênteses, abre parênteses, CIP, fecha parênteses. Copyright 2004, Governo do Estado do Amazonas. Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto. Coordenação editorial, Antônio Alzier Ramos. Capa, Vanusa Gadelha, Quintal Design. Projeto gráfico, Quintal Design. A.M. Oliveira, João Crisóstomo de F109. João Leda. Sua vida e sua obra. João Crisóstomo de Oliveira, abre parênteses, FAC, similado, fecha parênteses. Manaus. Edições Governo do Estado do Amazonas. Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto, 2004. 18 páginas, coleção Documentos da Amazônia, número 64. Raro. Apresentação. Página 1. Vi o mestre em sala de aula. Com ele aprendi alguns domínios da língua portuguesa. Sob sua orientação fiz jornalismo estudantil, disputei concursos de oratória e, bem depois, com ele dei-me na sessão de despedida na Academia Amazonense de Letras quando, na agenda das novas reuniões que havíamos programado realizar, diante daquele novo dia, deixou assinada uma interrogação com a letra ainda firme. Era o sinal da dúvida, diante do desejo ardente de continuar na casa e da necessidade de se submeter a uma intervenção cirúrgica. Na saída da sessão, o abraço firme e forte do professor no jovem aluno que chegara à presidência da academia com o seu voto e a sua orientação. Depois não mais retomou. Desde menino o reverenciava, pelas recomendações de minha mãe e mestra que, sob a sua inspeção escolar, vivera muitos anos de magistério. Este era João Crisóstomo de Oliveira, o autor deste estudo, ora reeditado de forma facsimilar, tratando de outro mestre dos estudos da língua portuguesa, que foi João Leda, a quem ele dedicou o livro portentoso, de quem seguiu os passos, cultivando sempre com muitas homenagens, a sua memória. Foi ele quem sucedeu João Leda na Academia Amazonense de Letras, exatamente com o discurso que ao publicamos, em sessão memorável em 1960, em que os salões acadêmicos refloriram, pelas informações da crônica da época. É um breve estudo sobre a vida e a obra do escritor maranhense que se fez amazonense. Ao mesmo tempo em que se pode ver notas da trajetória simples do próprio autor, vindo de Tefé para a capital,
pronto a vencer desafios, a se preparar para a vida, a formar família, dedicar a fé que abraçou, formar gerações, orientar os seus e aos próximos, e a todos que dele se acercassem. Era um homem bom, indulgente, discreto, simples, que cultivava valores morais e éticos, sem alardes. Este estudo pode colaborar nas novas apreciações sobre a obra de João Leda, que não pode ficar esquecida, sem apreciações modernas, sem leitura pelos que, ainda agora, estudam a língua portuguesa. Mas era documento ausente das prateleiras, das bibliotecas, das universidades, e com esta edição da coleção Documentos da Amazônia, das edições Governo do Estado do Amazonas, ganha vida para chegar a novas mãos. De outro lado, é fazer justiça lembrando Leda e Crisóstomo. Roberto dos Santos Pereira Braga, secretário de Cultura, Turismo e Desporto. João Crisóstomo de Oliveira, abre parênteses, da Academia Amazonense de Letras, fecha parênteses. João Leda, sua vida e sua obra, abre parênteses. Discurso de posse na Academia Amazonense de Letras, fecha parênteses. Sérgio Cardoso e Companhia da Editores, 1960. Pasta 1. Capítulo 1. João Leda, sua vida e sua obra. Página 3. Entrar na casa de Péricles Moraes, caminhando na esteira gloriosa de João Leda, para mim deixa de ser honra para ser uma graça esmagadora dos meus dotes mentais. Honra seria se alguma obra de arte meritória de minha parte pudesse servir de pedestal para este brasão augusto e mirífico de que dadivai e generosamente me quiseram fazer detentor. Se o sustentáculo não existe, se a obra não surgiu e se o material intelectual nada promete para argamassar tal colunata ou para galvanizar um plinto magnificente, o brasão para não cair melancolicamente em um chão sáfaro e desflorido, multiplica-se em fragmentos alvinitentes e lacticolores, à semelhança da preciosa chuva de maná, a graça divina em forma de grãos alabastrinos a alimentar os comandados de Moisés no deserto, entre os quais eu me figuro como o mais faminto. Ou se transfazem miríades de cintilas como a multidão de pirilampos a cobrir o corpo andrajoso e exangue daquela mãe dolorosa e repudiada de Canaã, de graça aranha, fazendo os seus andrajos desaparecerem numa profusão infinita de pedrarias, tal malurgia espantosa que bem simboliza a obscuridade dos medíocres a refletir uma luz que não é sua, função que devo exercer aqui, projetando, qual satélite, as rutilâncias destes sóis de primeira grandeza que brilham no réu glorificante do pensamento deste augustal Areópago. Quando recebi, ilustres acadêmicos, a nobre comissão desta casa, constituída de C.S. Amigos desembargador André Araújo e Prof. Mavignier de Castro, a fim de consultar-me, receberia a indicação do meu nome para figurar entre os candidatos à eleição para membro deste sodalício cultural. Respondi aos dignos mensageiros que Jui tomaria este gesto como simples manifestação de ultraliberalidade do coração dos meus amigos acadêmicos, visto como não tenho obra literária para merecer tão nobiliante distinção,
assertiva que reiterei ao meu muito prezado desembargador Salignac de Souza, nobre e dinâmico presidente deste cenáculo das letras e indulgentíssimo paraninfo de minha candidatura, quando me inquiriu respeito ao resultado da entrevista com os emissários acadêmicos citados. E este ultraliberalismo que eu, no íntimo, tomava como um platônico aceno, simples manifestação de cortesia diurna lembrança de meu humilde nome, chegou à surpreendente concretização com a minha eleição com 5 companheiras credenciados, solenemente anunciada por caravanas cias mais conspícuas que honrou os umbrais e o meu lar com sua visita anunciativa. Caravana que teve o condão de, pelos nobres componentes, dedilhar as cordas de meu sentimento, com a ligação de cada um a pedaci de minha vida. O Aldemar Pedrosa, meu provecto e estimado mestre de francês, na antiga escola normal, que soube dominar o coração dos seus discípulos com o seu característico ar de mestre estadista de gestos comedidos, combinado com a irradiação convidativa e confortadora de um espírito paternal. Álvaro Maia, este nome bandeira de governante de sua terra de eras passadas, cuja mão honrada ingressou na vida pública assinando o ato de minha nomeação para as funções de inspetor escolar e que ao lado do meu amigo inesquecível Temístocles Gadelha sempre me estimulou com palavras bondosas e cultura e orientação. Djalma Batista, este médico missionário da ciência, incansável nas pesquisas e no cultivo das letras que aprendi a estimar como irmão, pois como irmão paciente sempre me prestou sua assistência de facultativo e como irmão indulgente já prefaciou laudatoriamente o meu livrinho inédito Gotas d'Água sobre a Grande Seara. André Araújo, este juiz pedagogo, este pedagogo sociólogo, que se fez democrática e fraternalmente meu companheiro de ideais educativos quando trabalhamos, lado a lado, na direção dos destinos da Sociedade Amazonense de Professores, e na presidência da diretoria e eu na presidência da Assembleia Geral, no afã comum de levantar o prestígio da classe professoral de nossa terra. E aqui meus senhores, com a vacilação e o estonteamento, característicos ainda do caboclo pirralho, vindo, sem recursos e sem rumo, das matas de Tefé, cair no turbilhão da metrópole flumilandina cheia de trepidarão e inundada de luz de arco voltaico, de 1924. Aqui estou com o mesmo assombro do aluno caipira dos grupos escolares Ribeiro da Cunha e Saldanha Marinho a olhar tudo com ar admirativo e de meditação ante o impossível para olhos de horizontes curto. Aqui me encontro com o pânico do tímido estudante normalista que não teve recursos para ser ginasiano e ficava a contemplar, no mesmo casarão do ginásio Pedro I, os heróis fardados a dirigir os seus trotes e a comandar a revolta de 12 de agosto. Aqui me acho enfim, com os sobressaltos de quem privou com os livros e com as letras por acidentes e desvios de uma vocação que sempre andou às apalpadelas pelas contingências da vida, compulsado para a atividade bancária transitória, impelido para a inspeção do ensino, compelido para a carreira de perito contador, orientado para o magistério secundário, encaminhado para estudos jurídicos, na construção tumultuaria de uma cultura de retalhos, se é que posso chamar-se cultura a minha incultura resultante da falta de disciplina e gradação humanística. Sim, senhores,
aqui me encontro com estas apreensões e estas esquivanças para dizer a vossas excelências, senhores acadêmicos, o que disse Manuel Bandeira, que hoje é na realidade uma grande bandeira das letras pátrias a tremular em cada coração que sente a arte, ao ingressar na Academia Brasileira. Os afetos dos amigos vivos, a saudade dos mestres desaparecidos, são motivos que nos levam lisonjeiramente indulgência para conosco, com a diferença de que, sem ser levado sinceramente a esta indulgência, espero a indulgência completa dos amigos e contemporâneos, nesta aventura intelectiva a que me atirou a pura afetividade dos acadêmicos, nesta hora interpretados por Leôncio de Salignac e Souza, nobre e brilhante presidente deste cenáculo, que vai, com o milagre de sua hipnose verbal, do nada, sem dados justificativos, preencher e firmar o meu passaporte para esta augusta aristocracia de numes do pensamento a serviço da arte e da cultura. João Leda, Sua Vida e Sua Obra. Página 6. A esteira magnificente de João Leda, patrono da cadeira 16, que devo ocupar, rastro luminoso que me incumbe seguir, num justo e merecido panegírico, é a estrada luminosa do eterno enamorado da palavra, do extasiado prisioneiro do mundo vocabular, do beatífico cultuador do termo bem escolhido para um forte e contundente epigrama seguido da blandícia de um floreio enaltecedor para balsamizar o escalpelo provocado. João Leda, desprezando o título de filólogo e ironizando o de gramático, viveu como um templário medieval dos escrínios vocabulares, dos veios expressionais, dos segredos dos filões terminológicos, cujo mapa ele sabia guardar com avareza, embora lhe publicasse os traços gerais em suas obras. Filho de Mariano César de Miranda Leda, natural do Maranhão, nascido a 16 de setembro de 1879, acompanhou num exílio administrativo a Manaus, seu genitor, que, segundo o escritor Joaquim Vieira da Luz, era professor particular e jornalista de sangue nas guerras, que pela sua independência de caráter inamovível, foi forçado a aceitar um emprego nos Correios, sob condição de ser logo removido de São Luís para Manaus, a fim de tranquilizar a adversa grei governeira. João Leda é ainda o escritor Vieira da Luz que fala, como filho mais velho do desterrado postalista, acompanhou o pai ao exílio que lhe foi imposto e aceitou somente para assegurar a subsistência da família, deixando assim amargurado, entregue às estéreis lutas políticas, sempre infelicitadora, a querida terra ateniense. Já iniciado aos 18 anos, em S. Luís, nas pugnas jornalísticas, João Leda prosseguiu na árdua profissão pelos diversos periódicos de Manaus sem o mesmo ardor de herdeiro do sangue nas guelras de seu progenitor, perseverando na grande pugna da imprensa durante mais de 40 anos, com uma combatividade e demonstração de bom lastro cultural, que para logo lhe granjeou o respeito e admiração dos coevos quando ingressei no jornalismo, onde imperava e o respeitavam. Já lhe haviam assegurado a nomeada de preliador indomável, disse esse brilhante baluarte do periodismo amazônida, Aristófano Antoni.
Ingressou na administração pública e pontificou, já com admirável ascendência mental como senhor do manejo destro da língua, na Assembleia Legislativa do Estado, como redator de debates e diretor da Secretaria, cargo em que se aposentou. Dirigiu também o Diário Oficial e Provedoria da Santa Casa de Misericórdia. Albina Augusta Veiga Leda, sua esposa dedicada, foi a sua devotada companheira de todas as horas, que sempre o cercou de cuidado admirativo e maternal assistência. E Maria Augusta Leda, sua neta graciosa, foi o dulçor dos seus sonhos e o perfume de suas aspirações concentradas na felicidade desta sua muito amada descendente, a poetizar o inverno de sua existência. Cercado dessa dupla querida, da assistência clínica do dedicado Olavo das Neves e do conforto espiritual de D. Alberto Gaudência Ramos e da expectação compungida de amigos, cerrou João Leda seus olhos para o mundo a 1º de março de 1955. Dia exato do falecimento de Rui Barbosa, 22 anos antes, deixando grande vácuo com o colapso de sua atividade mental brilhante e o belo exemplo da exuberância de sua obra admirável. A obra. Página 7. A obra de João Leda, que merece estudada e apreciada com o máximo desvelo, vai aqui ligeiramente considerada, sem o academicismo rebuscado tão do seu desagrado, e esta brevidade e síntese são ditadas pela premência de espaço e tempo, pois a angústia dos poucos lazeres de 10 dias que me foram dados para este trabalho, face às circunstâncias especiais bem ponderadas pelo Sr. Presidente, não me permitiu redebruçar-me sobre os livros do escritor maranhense para apontar-lhes as linhas mestras e situá-los nas contingências e fatos da época de seu aparecimento. A obra de João Leda, repita-se, é o lavor do diuturno enamorado da palavra, do preliador que viveu com a palavra, da palavra, e pela palavra, da tribuna do jornalismo. E a palavra que mais o enfeitiçou foi aquela que sempre tem o efeito da espada bigúmea e penetrante, da brasa viva causticante e do ferro em candência crestante, ajustadas em libelos e doestos camilianos, feitos com arte a maestria, sem cair nos exageros do carbonário ou panfletário apaixonado e obcecadamente demolidor. E o que se confirma, quando declara em uma de suas cartas: eu de bom grado dou uma costela por um bate-boca nas gazetas, desde que o adversário não suprima a gramática nem ultraje o senso comum. E mais adiante, na mesma carta fala de alguns palúrdios a quem tenho escorchado em 4 livros, pela péssima doutrina que ministram à mocidade estudiosa de nossa língua. Todas as obras de João Leda, elaboradas naturalmente com o primor do esteta sempre apaixonado pelo termo superselecionado e ajustado na precisão do dizer, foram resultantes de lucubrações de represálias e polêmicas, em defesa da língua que amava com a índole do templário ferozmente intransigente que, debruçado nos arcanos dos magos da boa linguagem, esquadrinhou seus mistérios e dominou seus segredos. Dentro deste critério, é o patriarca de nossas letras e desta casa, Péricles Moraes, que usa seu privilegiado pincel em ligeiro perfil, em represália às contumélias da incompetência desarvorada. João Leda transformou-se de repente em panfletário e acudiu a todas as provocações.
Polemista ao jeito de Rochefort, continua vibrando o pincel do mestre Péricles. Jamais se absteve de julgar e tomar posição decidida nas mais tempestuosas refregas literárias que ainda se agitaram em nossa terra. Enfrentou corajosamente os mais eminentes mestres da língua luso-brasileira, em recontros memoráveis, onde tornava o seu verbo coruscante que destroçava ídolos e idólatras. Assim coloca mestre Péricles, com a pena molhada em lágrimas e movimentada pela arritmia de um coração opresso pela angústia da definitiva separação, a figura singular de João Leda no panorama intelectual e psicológico de nossa terra. João Leda foi incontestavelmente um grande e indefesso justador, termo que lhe era tão simpático, das controvérsias de linguagem, na linha axial de sua obra, seriada nos 4 bons livros. Vocabulário de Rui Barbosa, 1923, São Paulo. Os Áureos Filões de Camilo, 1924, Manaus. Nossa Língua e Seus Soberanos, 1928, Manaus. A Quimera da Língua Brasileira, 1939, Manaus. Em Vocabulário de Rui Barbosa, preliou denodadamente com o vocabulista Cândido de Figueiredo por este não haver guaridado os 439 vocábulos lembrados pelo cinzelador da réplica, nesta obra, ausentes na primeira edição de seu dicionário e dos quais só registrou 55 na edição seguinte. Dizendo Leda haver da parte do lexicólogo uma indiferença que raia pela desatenção. O vocabulista luso, no entanto, na 4ª edição do seu dicionário, justifica-se dizendo ter se comunicado com Rui, pedindo as fontes dos termos para o devido registro, sem obter resposta, conseguindo elucidação apenas para os poucos termos registrados. Na mesma obra, contesta Miguel Melo, Alcides Maia, Assis Chateaubriand. Este chegou a considerar Rui um dos mais notáveis escritores estrangeiros do nosso atual idioma, por haverem subestimado a obra do grande conselheiro. Em Os Áureos Filões de Camilo, verbera fustigantemente e recrudescentemente, o mesmo vocabularista Cândido de Figueiredo, retribuindo-lhe o apodo de mediocridade insolente com gargalhadas voltaireanas acompanhadas de umas galhofas irreverentes ao intitular o Sr. Cândido de Figueiredo o máximo, e ao protestar veementemente a adoração ao pontífice da lexeologia portuguesa, cujos cochiles e cincadas fustiga impiedosamente só pelo gostinho de testificar em absoluto outra expressão com que o dicionarista o brindou. Solerte maledicente, segundo ele o declara chasqueante. Com a obra Nossa Língua e Seus Soberanos, gladia amistosamente sem Jxed Nunes sobre diferentes problemas do idioma pátrio, depois de daguerreotipar o perfil psicológico do sermonista do estalo na cabeça, na famosa Conferência da Psicologia do Padre Vieira, proferida no Teatro da Paz, em Belém do Pará, aos 31 de maio de 1927. De A Quimera da Língua Brasileira, a mais erudita obra que escreveu sobre assunto de linguagem, fez uma candente, segura e ardorosa tribuna de onde combateu com convicção, cultura e erudição os pregoeiros apressados da caracterização completa e delineada da língua brasileira em contraposição à língua portuguesa de ultramar. Todos os pindaristas da separação desfilam sob a batuta do cálamo de João Leda,
recebendo contraditas formais e contundentes em tuas doutrinação e argumentação independentistas, sobretudo no que diz respeito aos falsos brasileirismos que o autor destrói com a força de sua dialética tornada invencível pela luxuosíssima documentação com textos de clássicos portugueses que usaram e abusaram dos pseudo-brasileirismos. O ilustre acadêmico e amazonólogo Mário Ipiranga Monteiro chegou a terçar armas, neste terreno, com o mestre Leda, que o tratou sem a consideração que aquele soube merecer pela elegância e ética com que defendeu brilhantemente seus pontos de vistas de autonomismo linguístico. Embora não expose a totalidade das doutrinas do insigne preliador maranhense, pois, sem ser autonomista extremado, sinto a evidência dos fatos linguísticos operados pelos fatores mesológicos e étnicos sobretudo, traçando as linhas mestras da dialectação seccionadora em época não muito remota. Dobro-me reverentemente ao impressionante rolo compressor da erudição dialética do insigne duelista enciumado que, são expressões felizes do mais feliz perfilador do mestre Leda, Leôncio de Salignac e Souza, digno florão mental desta casa a honrar a sua presidência, esgrimindo contra os que pretendiam imolar, ao patriotismo exagerado, a enamorada, a eleita do seu culto literário. O centro, digamos, de polarização dos seus cuidados maiores de filólogo e beletrista, saiu à liça, empunhando a quimera da língua brasileira. O movimento Ficiparo, continua o preclaro acadêmico presidente, encontrou-o na vanguarda dos refutadores e, no curso de luminosas e fundadas razões, conclui adiante, surgem mais claramente, ao lado do filólogo, o historiador, o crítico e o analista insuperáveis. Outra produção, aliás desconhecida ou olvidada no meio cultural, produção que é outro documento comprobatório da bravura intelectual do Prof. Leda, é a sua tese, sem que concorreu juntamente com Leôncio de Salignac e Souza e João de Oliveira Freitas à Cátedra de História do Brasil, na antiga Escola Normal do Amazonas, atual Instituto de Educação, tese intitulada Da Exação dos Fatos Históricos. Deixemos que fale sobre o assunto o próprio Salignac. Travamos com o mestre, pelos imperativos regimentais do concurso, debate de 1 hora. Sua tese, que nos coube examinar, espelha na pura filosofia de história, decidindo-se ele por um tema de difícil sustentação, ou comprovação e, por isso mesmo, propiciando facilidade à contradita. Emero, no panorama mundial e Tiradentes, no cenário histórico do país, serviram-lhe de ponto de referência para a proposição, ostentando-se tão fascinadora quão perigosa. Embora conquistasse a nomeação o professor João de Freitas, João Leda e o então ardoroso jovem Leôncio Salignac receberam verdadeira consagração no meio intelectual da época, dando margem a que o mestre de tralhos malhos com a sua paixão pela polêmica viesse à arena da imprensa fazer o seu gostoso bate-boca na defesa dos seus direitos. Mas as nuvens se descarregaram e volta a harmonia a reinar entre Adriano Jorge, presidente da banca, Leôncio e Leda, concorrentes, 3 grandes baluartes unidos deste sodalício. O jornalista. Página 12. A obra de jornalista de João Leda estendida no vasto espaço de 4 decênios é vastíssima e inestudada. O seu gigantesco labutar de redator,
de gerente, de colaborador de O Jornal do Comércio e outros periódicos está inumado nos arquivos desses órgãos a desafiar a pertinácia e a paciência de um consagrado pesquisador que levante as preciosas gemas que o notável vernaculista esbanjou com prodigalidade pelos periódicos da imprensa amazonense. O Polemista, página 12. Já ficou fartamente demonstrada a índole polemista de João Leda, que chega a confessar dar uma costela por um bate-boca. Se o contendor era respeitoso, ele sabia terçar armas elegantemente com o florete protegido em sua ponta com a esfera da reverência e da muito sutil e delicada ironia. Como aconteceu com Sá Nunes, Mário Ipiranga, Francisco Luiz Pereira e outros. Se, porém, o opugnante vinha arvorado a Golias do saber, Leda enfrentava-o com a funda ágil e violentamente meneada para atirar a pedra certeira da sua dialética quase feroz, aguçada pela vitriólica ironia arrasadora, como ocorreu com Cândido de Figueiredo e outros oponentes surgidos na imprensa local. O Epigramista, página 13. Um dos aspectos preeminentes dos escritos de João Leda é a sua verve epigramática, é o seu humor satírico, é a sua tendência de chasquear de tudo e de todos, até no trato das coisas mais sérias, pois o ceticismo que o invadiu em decorrência de suas lutas cheias de acidentes e adversidades, e da admiração obsessiva pela superironia voltaireana e pela mordacidade camiliana transformou-o num verdadeiro zombador do mundo. Zombei do mundo? É a frase atribuída a Vieira que ele põe em evidência em seu trabalho sobre o jesuíta estadista, como se estivesse fazendo a miniatura de um autorretrato. Vejamos como ele pinta com a dramaticidade, a que não é muito afeito, a erupção vulcânica da alma torturada de Camilo, derramada em chispas do riso comburente através de sua pena bisturi. Nas intermitências da dor, o riso, aquele riso feroz, que combustava e estarrecia a quantos lhe provocassem o medonho estridular. Juvenal, Voltaire, amassados em ácido sulfúrico e em seguida liquefeitos, cogulavam o tinteiro de Camilo. Cada garatuja de sua pena lanhava como um víbice o dorso do adversário, retaliando de luva branca ou fossando na chulice do calão, siderava sempre o antagonista que caia desamparado, arquejante, semi-ânime, mal ouvindo o formidável gargalhar do atleta, que o desgalgava perambeiro abaixo com a última farpeta da troça. E tudo ato sem detença, no escameio do período, na joeira do vocábulo. E mais adiante, era um vulcão a vomitar lavas sem tréguas. E conclui entre melancólico e sentimental, facetas quase estranhas à sua contextura psíquica. Virá a existir algum dia, se ainda não existe, a dolia camiliana. Não aspiraremos em nossa mesquinhez ao elevado sacerdócio desse culto. Seremos devotos, absolutamente fiéis ao orago, não faltando nunca com o grãozinho do nosso incenso à navicela sagrada. Sente-se aqui um Leda diferente, um Leda confidente, cheio de santo entusiasmo, vivendo o seu próprio modelo, o seu nome, o seu ídolo que foi Camilo na expressão máxima da sua ironia e do seu sarcasmo, despejados no seu gargalhar zombeteiro. A fartura de bacharéis em nossa pátria, assim João Leda epigramatiza. Infinitos doutores que as academias parturem numa incrível proliferação de preás.
A nossa pátria em seus desgovernos e desmandos administrativos não é poupada pela sátira de Leda que assim a define pertença e logradouro de alguns sujeitos espertos, incorrigíveis amadores do viver paparriba, filósofos para quem o bípede humano é uma víscera esmoedora chamada estômago. A paurrice dos advogados é puro verniz dos compêndios, extraído à pressa para embelecar zamboas, assombrá-los e inocular-lhes no ânimo fútil o anelo desesperado de bacharelar a prole. E assim podemos encontrar na obra de João Leda, por seu espírito polemista, os salpicos de epigramas e sarcasmos que, em cenas pontos, sobretudo nos assuntos graves, não deixaram de desdourá-la. O Vernaculista, página 14. Mas o espírito de João Leda foi de um eleito dos grandes surtos mentais. Não se afogou em uma ebriez mórbida pelo satirismo e pela mordacidade. Não se narcisou com os seus arroubos polemistas. Não se mecanizou fossilizantemente nos seus entreveros jornalísticos. O satírico de hoje, no dia de amanhã das gerações vindouras, não passará de um jogral de graças insulsas, dado o silêncio mortal da mentalidade de sua época que vibrou em gargalhar esfuziante com a jocosidade da ocasião. Cervantes não se teria perenizado se a sátira de D. Quixote tivesse cunho pessoal a vergastear os cavaleiros dos seus dias. O polemista do passado remoto para as gerações presentes não passa de um desconhecido malcriado que diz o que sabe sempre zangado, dado o mutismo irremediável dos seus coevos, que podiam justificar as suas diatribes. Zola estaria condenado ao olvido completo se houvesse adormecido sobre os louros conferidos por Jacuzzi que lhe deu a maior glória de momento pelo ardor e brilho de sua peleja. O jornalista brilhante de antanho não será outra coisa para os porvindouros além de um montão de periódicos empoeirados e roídos que o arquivista coveiro põe em um sepulcro numerado para o maníaco pesquisador não molestá-lo com buscas maçantes. O jornalista Euclides da Cunha é uma sombra quase desfeita diante do autor do monumental Os Sertões que nasceu de uma simples reportagem. O próprio Rui Barbosa que abalou os alicerces do trono com a campanha da Federação, pelo Diário de Notícias, folha cuja entrada fora até proibida nos quartéis. Este jornalista símbolo que foi a alma da proclamação da República, sem ser republicano, é hoje uma pálida imagem diante do jurista de fama internacional com a auréola de águia de Aia. E o espírito eleito de João Leda alcandorou-se a esses estádios mentais do seu sôfrego e dinâmico existir e agigantou-se para a posteridade como o vernaculista, alcantilou-se para porvindouros como o faiscador das aurigemas idiomáticas, alpiniscou-se para os subsequentes como o duelista das belezas da linguagem, como o nirvanista das plagas suaves da estesia das palavras selecionadas, polidas e enfileiradas harmonicamente no dizer castiço. Varram-se ledas as expressões chocantes do polemista apaixonado, todos os termos mordazes e chasqueantes do epigramista camiliano, todas as alusões apressadas do jornalista do cotidiano e sobreviverão mais altaneiros e soberbos os lavores preciosos do acurado vernaculista, do apaixonado garimpeiro das pérolas de boa linguagem que perduram e perdurarão nas obras do inconfundível guardião do bem dizer. João Leda.
Vocabulário de Rui Barbosa tem de ser sempre compulsado, dado o tesouro precioso dos recursos magníficos de expressão deixados pelo grande estadista, coletados com unção carmelitana por João Leda. Os áureos filões de Camilo há de ser sempre consultado, dado o manancial supergrandioso de pérolas raras de linguagem derramadas prodigamente pelo solitário de Seide para o qual Leda ergueu este monumento, com as pedrinhas de suas vigílias de incensador desse nome. Nossa língua e seus soberanos perdurará pelos estudos pacientes e proveitosos de linguagem feitos aos pés dos clássicos beneditinamente conversados pelo eremita, cuja memória homenageamos. A quimera da língua brasileira há de enfrentar os séculos, pela profundeza de um pesquisador incansável em argumentar brilhantemente com farta documentação que a língua brasileira é ainda um trêfego sonho dos que não querem sentir que o eu te amo, ó flor do lácio proferido no Brasil, tem a mesma vibração sonora e o mesmo sentimento do exclamado em Portugal, no mesmo lirismo comovido dos dois povos. Segundo Batista Pereira, um escritor inglês, disse que há duas classes de livros: os que se leem e os que se estudam. As cartas da Inglaterra pertencem aos dois gêneros, conclui o jurista brasileiro. Podemos incluir também os livros de João Leda nas duas classificações, pois em cada página lida encontramos sempre estudos a fazer através dos meandros de nossa língua e das luminosas sendas rasgadas pelos seus soberanos, carinhosamente acompanhados por Leda. Eu encontrei um trecho tão interessante de Bernardes em um seu livro que me emprestaram com pressa de devolução, que não resisti ao desejo de copiá-lo para trazer-te a fim de que esclareças o significado do verbo afigurar-se nele empregado. Quem falava assim ao mestre era o saudosíssimo professor Curiclando Durand, que foi ilustre membro desta casa, e nosso mestre querido da língua de Dumas, grande e exaltado admirador de Leda, segundo ele nos contou em sala de aula da Solon de Lucena. Ouvi, contava-nos ele, de uma cozinheira do Canto da Fortuna, ao esperar o bonde na esquina, a seguinte expressão: eu gosto dele porque ele não se envergonha de se afigurar comigo na rua. Achei pitoresco e original aquele afigurar-se na boca de uma mulher do povo que é o conservador da língua. Lembrei-me então do dicionário vivo que é o mestre Leda. Redigi um trecho a Bernardes empregando o verbo com o sentido que presumi e levei ao mestre, que é um poço de saber idiomático. Para espanto meu, depois de ler atentamente o trecho, respondeu incisivamente: o estilo parece de Bernardes, mas está muito floreado para ser do grande clássico. E o verbo afigurar-se é legítimo, está registrado no dicionário de tal autor, do ano de 1800 e tantos, com o sentido de exibir-se. Vai a uma estante, puxa um dicionário e mostra o registro exato, numa demonstração de identificação perfeita com o estilo de Bernardes, refugando o decalque, e de domínio seguro da lexicografia do seu tempo. Por intermédio do saudoso e querido mestre Coriolando, comecei a habituar-me a admirar o professor Lê IV, cuja vida e obra procurei emoldurar neste sincero, singelo e justo enaltecimento. Quando me abalancei ousadamente a apreciar,
com a reverência que a justa fama exige, o seu precioso livro Vocabulário de Rui Barbosa, apontando 10,5 de vocábulos que já se encontravam registrados, cerca de um século antes, por Francisco Solano Constâncio em seu Dicionário Crítico e Etimológico da Língua Portuguesa. Apreciação feita a título de colaboração realçadora do mérito da obra. Tive o honrosíssimo e desvanecedor aprazimento de receber do mestre Leda a seguinte carta-bilhete, joia dentre as minhas relíquias documentais. Caro João Crisóstomo, li, no Jornal do Comércio, a terceira das suas belas amáveis crônicas sobre meu livro Vocabulário de Rui Barbosa. Muito apreciei os seus repares quanto às minhas omissões do que já ensinara a respeito de certas palavras o muito acatado Constâncio, e não imagina como me desvaneceu o verificar que o extinto lexicólogo coincidiu em muitas exegeses com as minhas, feitas tantos anos depois. Durante a elaboração do meu trabalho, só não consultei o Constâncio por não conhecer alguém que o possuísse em Manaus, terra assaz ingrata, como você sabe, para investigações dessa natureza. Muito grato seu velho amigo João Leda. Prezados senhores acadêmicos, o grande e mavioso Chateaubriand, quando deu a lume o seu monumental e magnífico Gênio do Cristianismo, exclamou entre infantil e exaltado com as festas e louvores recebidos, dado o êxito de sua majestosa produção: eu queria um grande ruído para que ele subisse até a morada de minha mãe. João Leda, meus ilustres acadêmicos, que era ceticamente infenso aos ruídos, às glorificações e às consagrações literárias, pois as suas obras tiveram edições reduzidas e quase restritas ao nosso ambiente provinciano, precisa deste ruído merecido e consagrativo em face do seu beneditino devotamento em nossa língua. Ao entrar, sempre com o assombramento do bárbaro, nesta assembleia augustal de pensamento, para ocupar, deixando-a sempre vazia, a cadeira do mestre, permitam-me vossa excelências, fazer uma conclamação. Vamos fazer um grande ruído em torno da obra de Leda para que ele chegue até o Brasil que nos ouvida, até o Brasil que nos abandona, até o Brasil para quem a Amazônia ficou reduzida a essa coisa triste, um assunto de literatura, bradando-lhe com todas as veras do nosso fervor cívico. Brasil, no Amazonas, viveu um teu filho ilustre que lutou e sofreu pela tua língua, para que o teu nome fosse sempre escrito com a pureza da brasa viva da ara de tua glorificação. Inscreve também o seu nome no panteão dos teus varões ilustres. João Leda. Crédito final. Fim do livro. João Leda, sua vida e sua obra. Autor, João Crisóstomo de Oliveira, com 18 páginas, primeira edição, editora, Edições Governo do Estado, ano 2004. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada, produzida em 3 de setembro de 2019. De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, letra D, inciso 1, artigo 46. Para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução, sem fins lucrativos. Locução: Letícia vs. Biblioteca Braille, a luz através dos dedos.
Produção: Gisele Almeida.